Boa tarde, pessoal. Hoje é quarta-feira, dia 30 de setembro. Tá acabando o mês de setembro, né? Vamos entrar no mês de outubro. Em outubro temos muitas datas importantes. Temos aí no dia 4 o dia de São Francisco. Temos Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora Aparecida, Dia dos Professores. Então, muita coisa acontecendo. Temos a Olimpíada Canguru. Temos as nossas primeiras avaliações do terceiro trimestre e muitos trabalhos valendo para nota, tendo que ser entregues agora, né? Então, eu costumo dizer que outubro e novembro são os últimos 100 metros da maratona, né? O corredor de maratona, ele vem correndo. Quando chega nos últimos 100 metros, ele dá aquele gás. Então, agora é a hora da gente dar aquele gás, né? Para a gente chegar lá na nossa linha de chegada, lá no início de dezembro, e falar: ufa, trabalho completo, fizemos a nossa parte, está bem feito na medida do que for possível e vamos seguir em frente para uma próxima etapa, certo? Eu não estou maluca, eu estou com a camisa do Natal, mas não é por uma loucura, certo? É só porque na semana passada eu não pude lavar roupa, porque estávamos com um concerto, né, na estação de água do Bangu, e aqui no prédio ficou sem cair água, então o síndico pediu que a gente não lavasse roupa para a água da cisterna poder dar conta desses dias sem água. Então as minhas blusas de escola estão para lavar, porque eu tive que lavar primeiro as do meu marido, que está trabalhando no hospital, tá bom? Só para ninguém falar assim: a tia Simone ficou doida, botou a blusa de Natal. Não, a tia Simone não ficou doida, tá certo? Vamos lá então. Da aula passada, nós vimos os biomas brasileiros, né? Nós vimos que são muitos os biomas e eles estão relacionados com o clima e a vegetação de cada lugar. Então, nós vimos aí que nós temos a Amazônia, que é uma floresta, né, tropical, a maior do mundo. Vimos o Cerrado, vimos a Caatinga, a Mata Atlântica, os Pampas e o Pantanal. Eu vou botar o gabarito dos exercícios na plataforma, certo? Hoje nós vamos ver a interação humana com as diferentes formas de relevo. Então, vamos entender o que é relevo, né? A nossa Terra, a gente sabe que a nossa Terra, quando eu digo que a nossa Terra, eu não estou falando da nossa Terra planeta inteiro, não, que eu sei que ele tem uma forma de elipse, né? Mas eu digo assim, a Terra onde a gente pisa, ela não é plana, totalmente plana. A gente tem subidas, descidas, partes mais retas, tem cidades que são ao nível do mar, tem cidades que são muito altas, né? Então, isso tudo, essa variação de altitude e de característica do solo são relevos, tá? Então, vamos lá. O relevo terrestre tem variadas formas. Em algumas regiões, o relevo é plano, em outras, é acidentado ou montanhoso. Ao longo da história, os seres humanos criaram estratégias e ferramentas que lhe permitiram viver ou explorar as riquezas presentes em todos os tipos de relevo. Uma das formas de relevo mais conhecidas são as planícies. Como a gente postou, planície, olha o nome, planície, quer dizer que ela é plana, certo? Elas se caracterizam por serem pouco acidentadas, ou seja, mais planas, né? Bastante planas, e estão localizadas em baixas altitudes. Então, a altitude está lá, ó, é a distância vertical entre um ponto qualquer e o nível do mar. Então, nossa base é o nível do mar. Então, a planície costuma estar em baixas altitudes, costuma estar no nível do mar, certo? Em geral, elas estão próximas a rios, lagoas ou mares. Isso porque são formadas em grande medida pelo acúmulo de sedimentos transportados pelos rios e deixados nas suas margens quando ocorrem enchentes. O que são sedimentos? Sedimentos está lá no glossário, ó. Pequenos fragmentos de rocha e solo
formados a partir da ação da erosão. A areia é um exemplo de sedimento. A gente tem na nossa formação do solo alguns tipos de rochas, né? A gente tem a rocha magmática, que é aquela rocha formada pelo magma, pela lava do vulcão que endurece. Essa rocha, ela não é sedimentar, ela não é feita de sedimentos. Geralmente nessa rocha a gente não tem nem fóssil, porque ela era muito quente, esfria e endurece, certo? Então não fica nada. E a gente tem a rocha sedimentar, que é aquela rocha que vai se acumulando sedimentos ao longo de bilhares e bilhares de anos, e a pressão da chuva, a pressão da atmosfera vai formando rochas sedimentares. Nessas rochas é que normalmente a gente encontra os fósseis. E tem ainda as rochas metamórficas, que são rochas sedimentares formadas por sedimentos de rochas vulcânicas, né? De rochas magmáticas. Então, isso não é para a gente estudar agora, tá? É só para vocês saberem que o nosso solo, dependendo do local e do que tem em volta, ele é formado por diferentes matérias, certo? E normalmente o solo da planície é formado por sedimento que vem do mar ou do rio, que quando tem a cheia ele traz o sedimento, quando tem a vazante ele deixa aquele sedimento ali e aquilo vai ficando, tá? Então sedimentos são partículas, ok? Pequenas, fragmentos pequenos. Então vamos lá. Desde a antiguidade, as populações humanas habitam as regiões de planície, pois são as mais férteis e propícias à produção agrícola, justamente porque elas alagam, porque elas ficam perto da água para irrigação, né? Então elas são as mais férteis. Grandes civilizações, como a egípcia, que a gente já estudou lá na história, se desenvolveram nesse tipo de relevo. Lembra que a gente falou do rio Nilo? Que ele é muito semelhante ao rio Amazonas, ele enche e depois ele diminui o nível. Então aquele local onde ele encheu fica muito fértil, porque fica rico em nutrientes e matéria orgânica, certo? Entretanto, as costumeiras enchentes são o risco para quem habita as regiões de planícies. Então, assim como ajuda, também pode atrapalhar. Tem que saber conviver, tá? Atualmente, as enchentes são um problema nas cidades, pois o solo asfaltado impede a infiltração da água. Dessa forma, as ocupações urbanas à margem de rios enfrentam os maiores impactos de enchentes. É o que acontece aqui no Rio de Janeiro, né? Há pouco tempo agora a gente teve uma chuva de mais de 24 horas, há uma semana atrás mais ou menos, e a cidade parou. A rua Jardim Botânico principalmente encheu, lá na Zona Sul foi pior, mas por aqui também teve muito bolsão d'água. O que acontece? Normalmente, na natureza, pode chover muito, não tem problema. Por quê? Mesmo que o rio encha, mesmo que a chuva seja volumosa, aquela água vai ser infiltrada no solo. Lembra que a gente estudou no ciclo da água? Que depois da precipitação tem a infiltração? Pois é, nas cidades grandes, como as ruas são asfaltadas, as calçadas são acimentadas, tem pouca terra. Então, é tudo impermeável. A água não infiltra na terra. A água vai ter que ser captada por um bueiro que vai jogar numa canalização para poder jogar no mar ou no rio. E quando o rio transborda? Né? Então, não adianta a gente ir para a televisão, como muita gente vai. Eu sei que é um desespero, a pessoa perde tudo, entra água em casa, estraga as coisas todas e tal. Claro, não é nada agradável, é desesperador, a pessoa conseguiu aquilo com muito sacrifício. Não é sobre isso que eu estou falando, tá? Eu sei que a pessoa que tem a sua casa invadida por água
é um desespero, é muito triste, né? Ele perde muita coisa, às vezes perde tudo, perde até a casa. Só que acontece que isso que acontece nas cidades grandes não é culpa da natureza, é culpa dos homens, de todos. Não daquele que teve a casa inundada, de todos. É minha, é sua, é de todos. A gente quer um chão asfaltado, a gente quer uma calçada bem feita, a gente quer um campo, né, de uma quadra na pracinha. Então, a gente vai asfaltando tudo, vai impermeabilizando tudo. Chega na beira da praia, faz aquele calçadão bonito, com pista de corrida, com um monte de quiosque. Para a natureza isso é bom? Não. Então, mais uma vez, o homem interfere na natureza, né? E interfere de forma negativa, tá certo? Se não tivesse, se as ruas talvez fossem de paralelepípedo, que são aquelas pedras grandes que em alguns lugares ainda tem, talvez não enchesse. Porque entre o paralelepípedo é terra. Aí ela poderia infiltrar, né? Talvez não tivéssemos tantos problemas. Mas vamos lá. Então, aqui a gente tem um mapa que a gente vai ver pelas cores, certo? Que a mais clarinha é onde a gente tem o Pantanal, né? O Rio Paraguai, o Pantanal. Aqui tem a altitude em 1000 metros. Então, primeiro 1000 metros, 2000 metros, tá? Aqui a gente tem planaltos. Aqui a gente tem um outro tipo de depressão do planalto que cai e aqui outro planalto. Então, eles recortaram aqui um pedaço do mapa. Tá aqui, ó. Recortou um pedaço do mapa. Então, ela tem a Serra do Sudeste. Aqui, ele pegou bem aqui, ó. As serras do Sudeste. Aí tem uma depressão. Depois vem o Planalto e Chapadas da Bacia do Paraná. E depois tem o Pantanal. Então, ele fez um corte assim, ó, como se o mapa fosse assim, eu fizesse um corte igual um bolo, pra gente poder ver como é que é acidentado o terreno do Brasil. Entenderam? Muito bem. Esse planalto aqui de cima é um planalto muito importante, esse Planalto e Chapadas da Bacia do Parnaíba. Vou contar pra vocês por quê. Se a gente fizesse um mapa, olha só, presta atenção. Vou desenhar um mapa geométrico, tá? Então, ó, a gente vai ter aqui os Estados Unidos, aqui o Canadá, né, América do Norte, América Central, América do Sul, Oceano Atlântico, aqui eu tenho a Europa, aqui eu tenho a África, que é maior que o Brasil, e aqui eu tenho a Ásia, com a Índia, e aqui eu tenho a Oceania, tá? Só para vocês entenderem a importância desse planalto aqui que eu tô falando, do Planalto e Chapada da Bacia do Parnaíba. Deixa eu ver se ele vai falar aqui. Eu acho que ele vai falar, mas eu não me lembro agora. Não. Então, olha só. Vocês se lembram que eu falei assim, aonde tem a floresta amazônica, aqui, ó, é a mesma região na África que tem o Saara, que é um deserto. Lembra que a gente estudou que aqui assim passa o Equador, que é a área mais quente e tal? Por que aqui a gente consegue ter uma floresta e lá só tem deserto? Justamente por causa desse planalto que tem aqui. Aqui a gente tem a Borborema, que é uma serra, a Serra da Borborema, que é um planalto muito alto. Peraí que eu tô morrendo de calor, tô precisando prender meu cabelo. É um planalto muito alto. E o que acontece com esse planalto? Ele
prende a umidade na região da Amazônia. Então, o que acontece? O vento seco que vem daqui, que inclusive muitas vezes traz areia do deserto, há pouco tempo até passou que estava vindo uma nuvem de areia do deserto, vocês viram na televisão? Bate aqui na Borborema. Então aqui, essa região do Brasil é uma região de semiárido, é o sertão, né? E aqui, ó, é uma região úmida, porque tem muita árvore, essa secura não chega e a Borborema segura a umidade ali. Então, por isso que ali tem floresta. Olha a importância do Planalto para a chuva, porque toda a água que entra no ciclo aqui na Amazônia, que chove, infiltra, porque lá infiltra, as árvores transpiram, formam aquelas nuvens que o vento carrega para o resto do Brasil. Então, a chuva que cai aqui no Sudeste, normalmente ela se forma na Amazônia. E é graças ao Planalto da Borborema, tá? Então, é por isso que a gente não tem um deserto igual o Saara. E é por isso que a África não tem uma floresta igual a Amazônia, porque lá eles não têm nenhum planalto que segure a umidade do mar. Tá? Então, o vento que vem do mar vai passar direto. E aí aquece ali no deserto. Tá certo? Não chega a chover ali. Então, vamos lá. Página 146. Outra forma comum de relevo são os planaltos, localizados em áreas mais elevadas que o relevo ao seu redor. Nos planaltos, o processo de erosão, que está lá embaixo, o que é erosão? É o desgaste das rochas, ou seja, vai formar sedimentos, né? E dos solos por meio da ação de agentes erosivos naturais. Esse é um processo natural que o vento, a chuva, o rio, o mar provocam, mas também o homem provoca erosão, tá? Então, essa erosão provocada pelo homem é que é para se preocupar. O processo de erosão produz sedimentos, já falamos sobre isso. É maior do que o de sedimentação, ou seja, há mais perda de sedimentos do que acúmulos. Muitos desses sedimentos são transportados pela ação da água e do vento e vão se depositar nas regiões mais baixas, inclusive nas planícies. Nesse tipo de relevo, a altitude é variada. O terreno irregular possui áreas planas, como as chapadas. Então, quando a gente fala que é uma chapada, é porque é no alto, mas é plano, né? São as chapadas. E áreas acidentadas, quer dizer, de subida e descida, como os morros e as serras. Os rios que cortam a região dos planaltos normalmente apresentam fortes correntezas, sendo comum encontrar cachoeiras nesse tipo de ambiente. Uma das formas de aproveitar essa característica dos planaltos é construindo usinas hidrelétricas, porque se a gente já tem uma queda d'água, existe uma energia ali que pode ser transformada em energia elétrica, certo? A construção de casas nas regiões de planalto, em especial aquelas mais íngremes, ou seja, aquelas mais em pezinhas assim, né, não é recomendável, pois os morros de um planalto não são estáveis. Durante o período de chuvas pode haver deslizamento, e nós conhecemos bem esse problema, principalmente na região serrana do Rio de Janeiro. No relevo do Brasil, também há ocorrências de depressão, isto é, áreas rebaixadas em relação às terras ao seu redor. A depressão também pode ser uma área com altitude abaixo do nível do mar. Então, a depressão ela pode acontecer no planalto, a gente tem uma chapada e uma depressão, mas ainda no alto, ou pode acontecer abaixo do nível do mar, certo? Aí vocês têm a foto de uma usina hidrelétrica, aproveitando o relevo do lugar, tá?
E aí vocês vão responder a 147 e a gente vai continuar a ler aqui a 140, eu vou até 150. Então vamos lá. A interação urbana com os rios. Então vamos continuar lendo, depois vocês respondem. Desde as civilizações mais antigas, os agrupamentos humanos habitam próximo ao leito dos rios. Já estudamos isso, né? Ainda, atualmente, muitas atividades essenciais para a vida dependem dos rios. Entre elas destacam-se a produção de energia hidrelétrica, o uso da água para irrigação agrícola, o transporte de cargas e pessoas pelas hidrovias e a pesca, principalmente a artesanal, feita por comunidades ribeirinhas, ou seja, que moram na beira do rio. Além, é claro, da água obtida dos rios, que abastece as grandes cidades do país. Como eu falei, semana passada houve uma manutenção na estação de tratamento de água do rio Guandu, que é o rio que abastece o Rio de Janeiro, certo? Então vamos lá. No entanto, a interação humana com os rios gera inúmeros impactos negativos sobre eles. As formas de degradação são diversas e muitas delas causam a morte da vida aquática e chegam a comprometer até mesmo a oferta de água. Olha que assunto seríssimo. Uma das principais formas de degradação dos rios ocorre por meio do assoreamento. O que é assoreamento? Vamos prestar atenção. Esse fenômeno, o assoreamento, é causado pela erosão do solo. Nós já vimos que a erosão é o desgaste, né, que produz sedimentos. Então, a erosão do solo em decorrência de práticas agrícolas incorretas. Então, pessoas que fazem plantações incorretas, certo? Nesse processo, os sedimentos são transportados pela água da chuva e pelo vento para dentro dos rios. Quando o sedimento se acumula, a profundidade do rio é reduzida, ou seja, o rio fica raso. Isso é um assoreamento, muito sedimento no fundo do rio, comprometendo a velocidade de escoamento da água e, dessa maneira, aumentando a intensidade das enchentes. Outra forma de degradação dos rios é o esgoto. Também conhecemos muito bem esse problema. Os resíduos provenientes das residências formam o esgoto doméstico, enquanto os resíduos formados nos processos de fábricas são chamados de esgoto industrial. No Brasil, apenas uma pequena parte de resíduos domésticos e industriais é tratada antes de chegar nos rios. Que triste, né? Essa situação, somada ao descarte de lixo pela população diretamente no curso de água, faz com que a água disponível nas imediações das cidades não possa ser aproveitada sem risco à saúde de quem a consome. Aí aqui eles botam uma foto do canal de esgoto, que era o rio, né? Mas virou um canal de esgoto na comunidade de Rio das Pedras. A gente aqui perto tem, ali perto do Presunic, né, na rua Miguel Ângelo, quem vai para Maria da Graça, a gente passa em cima do Rio Salgado. O nome daquele rio chama Salgado, perto do conjunto, né, do conjunto habitacional ali. E tem o conjunto de um lado e do outro lado tem a favela do Pica-Pau. E todas aquelas casinhas, aqueles barracos da comunidade, jogam o esgoto. A gente vê, se você parar ali e olhar, você vai ver o cano de esgoto pingando direto dentro do rio. O Rio Salgado era um rio, hoje é um canal de esgoto. Então, muito triste essa situação, né, nas grandes cidades e pior, causada pelo homem. Então, agora, na página 150, tem um texto sobre o Rio São Francisco, que está chegando o dia de São Francisco. Tem um texto sobre o Rio São Francisco e eu quero que vocês respondam de acordo com o texto. Combinado? Um beijo e até daqui a pouco na nossa aula de português.